Shalom, queridos. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu quero aqui trazer uma reflexão sobre a temática, só para você pensar, tá? O cristão pode fazer tatuagem? Porque hoje o que a gente mais percebe dentro das nossas igrejas são cristãos que se dizem, genuinamente filhos de Deus e que traz fundamentação de que se podem fazer tatuagem. Mas eu quero trazer aqui, querido, alguns textos bíblicos para que a gente possa analisar com relação a essa postura que muitos cristãos hoje estão tomando, tá? Porque alguns dizem assim: fazer tatuagem eu perco a minha salvação, beber eu perco a minha salvação, fumar eu perco a minha salvação. Não tem nada nesta vida que a gente possa fazer que possa nos levar a perder a salvação, porque salvação não se conquista, a salvação é um dom gratuito de Deus. Porém, a salvação não nos dá o direito de fazer o que a gente bem entende, porque só demonstra que esta pessoa não é salva. Porque se um salvo diz que ele pode beber, que ele pode fumar, que ele pode fazer tatuagem, é sinal de que ele não é um selado pelo Espírito Santo, tá? Mas sim, ele é selado pelo Deus desse século, onde ele faz as suas próprias vontades. Mas um salvo em Cristo Jesus, ele está debaixo, das ordenanças de Cristo. Paulo já disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se conhece o salvo pelos seus frutos. Amém? Então vamos lá. Esses são alguns questionamentos que eu coloquei aí. E são perguntas que as pessoas fazem com frequência. Posso fazer isso? Se eu faço isso, perco a salvação? Salvação é um dom gratuito de Deus. Não se esqueça. Ninguém tem mérito nisso. É Deus quem salva. É Deus que liberta. Tudo provém de Deus. Mas quando Deus toma essa ação, essa pessoa que é regenerada por Deus, ela deixa de viver a sua própria vida para viver para a glória de Deus. Então vamos lá. Querido, nós vamos perceber na carta de João, no capítulo 3, Jesus dizendo para Nicodemos: é necessário você nascer de novo. E quem nasce de novo jamais pode ter essas posturas ou esses pensamentos mundanos, tá? Porque ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. E 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nos diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fizeram novas. Então essa pessoa que é uma criação em Deus não pode viver mais debaixo desses pensamentos deste mundo, porque ele é uma nova criação em Cristo Jesus. E a palavra de Deus também vai nos dizer no Evangelho de João, no capítulo 8, aonde Jesus nos diz algo bastante interessante, no versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem conhece a verdade em Cristo, ele é liberto deste mundo, e ele não está mais debaixo do governo deste mundo, mas ele vive para a glória de Deus. E em 1 Coríntios, capítulo 6, nós vamos encontrar algo bem interessante, querido, no versículo 19 e 20, que diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque
porque fostes comprado, redimido por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Será se Deus é glorificado quando alguém bota uma marca no seu corpo, mesmo que seja o nome de Jesus, mesmo que seja o desenho de um anjo, mesmo que seja o desenho do rosto que as pessoas prefiguram que é Cristo Jesus? Será se isso glorifica a Deus? É algo para você analisar. O corpo não é meu, o corpo é o santuário do Espírito Santo. E tudo que eu faço tem que ser para a glória de Deus, querido. Tá? Então eu não posso fazer do meu corpo o que eu bem entender, porque esse corpo foi comprado, redimido por um preço de sangue. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, 32, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E em Romanos capítulo 6, querido, Paulo ali falando com os cristãos em Roma, ele vai falar que se nós fomos ressuscitados em Cristo, devemos viver para Cristo. Olha o que ele diz aí no versículo 6 de Romanos 6, sabendo isto que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, palavra agora para nós, considerai mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçai às suas paixões. Na realidade, quando essas pessoas querem fazer essas marcas no corpo, tem o desejo de beber, tem o desejo de fumar, na realidade, essas pessoas estão fazendo o quê? Obedecendo às suas paixões. E quando elas estão obedecendo às suas paixões, isso quer dizer que elas não mortificaram a sua velha natureza. Então, por isso, elas estão debaixo ainda do Deus desse século. E se nós fomos mortos em Cristo, justificados em Cristo, hoje nós não vivemos mais debaixo das paixões da nossa natureza pecaminosa. E ele ainda diz mais: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como os ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros ao Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Querido, em vez de você estar com esse desejo de fazer isso, vai evangelizar, vai pregar o evangelho. Testemunho de Cristo Jesus, ofereçais o corpo de vocês como instrumento de justiça. Instrumento de justiça. Tiago 4,4 diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele é inimigo de Deus. Como uma pessoa salva em Cristo fica com esses pensamentos, querendo marcar o seu corpo, viver uma vida libertina e ao mesmo tempo dizendo: eu sou um remido em Cristo Jesus, mas ele ainda está debaixo das suas paixões carnais. É alguma coisa errada. Paulo vai nos dizer aqui em Colossenses algo bastante interessante, querido, no capítulo 3, no versículo 5, que ele vai dizer algo para aqueles que estão em Cristo Jesus. Colossenses 3,5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Os desejos vão vir,
a vontade vai vir. Mas a Bíblia nos orienta como redimidos, como regenerados, como salvos em Cristo Jesus, que nós devemos fazer morrer a nossa velha natureza. E aqueles que têm a sua velha natureza morta em Cristo Jesus, em Colossenses capítulo 3, no versículo 1 e no versículo 2, vai dizer assim: portanto, se fortes ressuscitados ou regenerados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Portanto, pensai nas coisas do alto, não nas que são daqui da terra. Se você pensa em fazer isso com seu corpo, se você é uma pessoa que se embriaga, se você é uma pessoa que fuma e está dizendo, isso é algo natural, a Bíblia está dizendo que aquele crente que é regenerado, aquele crente que morreu em Cristo, está ressuscitado em Cristo, ele busca as coisas do alto, ele pensa nas coisas do alto, porque ele não é mais morador dessa terra, mas ele é um peregrino, ele é um sacerdote, ele é um embaixador de Cristo, não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade do Senhor. Pense sobre isso, querido. Deus não nos chamou para viver uma vida libertina. Deus nos chamou para viver para a sua glória, para que o seu nome venha a ser glorificado aqui na terra. Em Mateus 5,16 nos diz algo interessante: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que o Pai seja glorificado. Então nós fomos chamados para glorificar o nome de Jesus, não para fazer a nossa própria vontade. Mas você pode estar se perguntando: eu me converti e eu já vim com o meu corpo cheio de tatuado. Não tem problema, querido. Não importa como você veio a Cristo, mas se você é de Cristo, a sua postura hoje é uma postura nova, uma nova criação, uma nova criatura em Cristo, onde os teus prazeres não estão mais para este mundo, mas para a glória de Deus. Amém? Então não se preocupe, porque você pode estar imaginando, e até fazendo alguns pensamentos disfuncionais, criando crenças na sua vida, ao ponto de você imaginar: e agora? O que será de mim? Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já ficaram para trás e tudo se fez novo, está se fazendo novo na nossa vida, porque hoje não vivemos mais debaixo do Deus desse século, fazendo a nossa própria vontade. Hoje a minha vontade é fazer para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.